Agora, gente, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve comunicar ao Supremo Tribunal Federal a data da cirurgia pela qual ele vai passar. Eu vou chamar aqui a nossa Thalita Souza, que vai chegar ao nosso 3 em 1 e trazer as informações. Thalita, seja muito bem-vinda, que bom receber você aqui no nosso 3 em 1, estreando aqui conosco. E eu quero saber se já tem uma data. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Evandro. Não, a gente não tem ainda uma data de internação e também de recuperação aí nessa nota divulgada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas na última sexta, o ministro Alexandre de Moraes deu essa liberação para o ex-presidente depois que foi feita uma perícia pela Polícia Federal que indicou a necessidade dessas intervenções médicas. Então, o ex-presidente deve passar aí por uma breve cirurgia para corrigir, né, uma hérnia e também um procedimento referente às crises de soluço que ele vem tendo. Então, ele está liberado para fazer esses procedimentos, mas ainda estão no aguardo aí das datas referentes a esse período que ele vai precisar ficar internado, né, porque ele vai precisar de internação e também o período que ele vai precisar para se recuperar. É importante lembrar que hoje, né, completa um mês da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, depois dele ser condenado aí pelo crime de tentativa
Se avalia dessa maneira, Mano, você entende que diante de decisões conflituosas ou até mesmo da falta, a gente estava discutindo na semana passada aqui no nosso 3 em 1, o quanto há uma dificuldade em se implantar um compliance, entre aspas, no Supremo Tribunal Federal e quanto a exposição de alguns ministros do Supremo faz com que haja um conflito de interesses em muitos momentos e que depois, quando se tomam decisões que não precisariam ser contestadas, elas ainda o são exatamente por conta da desconfiança que se tem sobre essa atuação. Você acha que isso também prejudica todo esse debate? Certamente prejudica, e esse debate é fundamental de ser feito, porque a gente precisa entender, primeiro, como chegamos até aqui. Segundo, como podemos encaminhar essa questão. E como que chegamos até aqui? Com decisões políticas que referendaram esse tipo de postura do judiciário. E isso se deu de muitas formas, com a anuência do Senado Federal, com a aprovação de ministros que têm muito mais do que notório saber jurídico, do que uma carreira reconhecida por seus argumentos jurídicos ou por suas contribuições acadêmicas, uma passagem, uma conexão com a política. E isso é assim há muito tempo no Brasil, com a anuência do Senado Federal. E por que isso acontece? Muitas vezes porque o rabo preso de um leva ao rabo preso de outro. Porque nós precisamos, na minha visão de forma urgente, acabar, por exemplo, com o foro privilegiado, que faz com que senadores acabem tendo que pedir favor para ministros do Supremo. Então, no fim das contas, quando o Senado vai avaliar uma indicação da Presidência da República para um novo ministro, o que é que eles avaliam na prática? O grau de conexão, de diálogo, de abertura ao diálogo que o ministro vai ter com a política. Isso contamina tudo. A nossa Constituição também, ela é muito ampla. Então, isso já, por si, pelo próprio desenho, faz com que muitas questões sejam um debate constitucional, porque a Constituição fala sobre tudo. Então, tudo acaba sendo um debate constitucional que acaba no Supremo. Até o título brasileiro de 1987 do meu glorioso Esporte Clube do Recife acabou sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, para ver o grau de interferência que nós temos pela excessividade de questões constitucionais que foram, no fim das contas, uma decisão política. Ou seja, a gente não pode simplesmente tratar como se os problemas do judiciário tivessem caído de paraquedas ou tivessem nascido de Marte. São o resultado das nossas escolhas institucionais, que a política faz porque nós, como cidadãos, como eleitores, votamos para que fosse desse jeito. Então, precisamos amadurecer como sociedade e votar muito mais do que pelo afeto ou pelo alinhamento ideológico, votar por propostas e por conhecer, de fato, os candidatos. Arremate, seu Zé. Olha, antes existiam 3 ideologias e 3 olhares, né, de mundo. Era o fascismo, o comunismo e o liberalismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, ficou comprovado ali que o fascismo e o comunismo não dariam certo nunca e foram isolados ou extintos. E o liberalismo prometia um mundo novo, com democracia, com igualdade de oportunidades. E veio, sim, melhorou e vem melhorando. Algumas sociedades liberais e democratas cresceram muito, mas crises econômicas e até crises existenciais acabaram mostrando que o liberalismo e a democracia têm também suas crises e suas dificuldades. E nós estamos passando por momentos aí de questionamento até sobre a democracia. E a democracia é muito boa, o liberalismo é muito bom, mas é claro que não existe nenhuma ideia e nenhum regime completamente feliz e bom e que nos promete um céu em terra.